Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos agora à nossa última aula. Nesta, trabalharemos de maneira um pouco mais aprofundada alguns problemas da filosofia da arte apresentados de modo introdutório em nossa primeira aula. Talvez um dos temas mais discutidos nas últimas décadas em filosofia da arte tenha sido o problema da definição de arte, a busca por uma definição do conceito arte. Essa não é uma tarefa fácil, já que existem diversos objetos e ações que não parecem ser arte e que, apesar disso, são assim considerados. Mas por que o são? O que os torna arte? Mas para compreendermos melhor essa questão acerca da definição de arte, precisamos antes falar a respeito da natureza das próprias definições. O que é definir algo? Definir um certo conceito? Pelo menos desde Platão, a ideia que se tem das definições é que elas colocam em evidência propriedades presentes nas coisas definidas, mas não quaisquer tipo de propriedades, e sim um conjunto de propriedades essenciais presentes nessas coisas. Enfim, algo capaz de mostrar o que uma coisa de fato é. Essas propriedades essenciais seriam características que todas as coisas referidas por um conceito possuiriam, mas que, por outro lado, apenas essas coisas possuiriam. Ou seja, definir algo nesse sentido, que poderíamos chamar de clássico, por estar presente em nossa teorização a respeito do mundo desde a filosofia grega antiga, seria apontar um conjunto de propriedades necessárias e suficientes para que um conceito qualquer fosse aplicado a esse algo. Por exemplo, se tivéssemos que definir dessa maneira rigorosa e essencialista o que é um lápis, poderíamos dizer que o conceito lápis se refere a certos objetos utilizados para o desenho e para a escrita. Porém, observem que se definíssemos lápis dessa maneira, embora fosse plausível afirmar que todos os lápis possuem essa propriedade, não seria verdade que ela seria algo presente apenas nos diversos tipos de lápis, já que também canetas possuiriam essa propriedade. Ou seja, embora a característica apontada provavelmente se referisse a todos os lápis, ela certamente não se referiria apenas aos lápis. Desse modo, não teríamos atingido a essência do lápis, aquilo que torna todo lápis um lápis, aquilo que está presente exclusivamente nas coisas que são lápis. Repare que estamos falando aqui de uma maneira muito rigorosa de definição, e não apenas de um esclarecimento a respeito do significado de uma palavra, como é o caso das definições que aparecem em nossos dicionários. Definir arte, então, exigiria, nesse sentido, apontar alguma propriedade ou conjunto de propriedades que todas e apenas as obras de arte possuíssem. E isso, como acabamos de ver, é bastante complicado. Por muitos séculos, aceitou-se que a propriedade definidora da arte era o fato da atividade artística ser uma espécie de imitação da natureza. Vimos na aula anterior que Platão, por exemplo, já aceitava essa concepção. No entanto, o desenvolvimento da arte ao longo da história levou à produção de obras que nada imitavam, que eram apenas padrões de cores pintados em uma tela, ou massas esculturais disformes, sem figurar nada existente no mundo real. Ou seja, a imitação não poderia ser considerada uma condição necessária da arte, quer dizer, uma propriedade presente em todas as obras de arte. Mas, curiosamente, antes disso, ser uma imitação já não poderia sequer ser uma condição suficiente da arte, já que sempre existiram outras formas de imitação não consideradas arte, como a mímica ou qualquer brincadeira infantil de faz de conta. Posteriormente, a tentativa de apontar a expressão ou a forma como propriedades definidoras da arte também se mostraram insuficientes pelas mesmas razões que revelaram que tampouco a imitação era esse tipo de propriedade. Por conta dessa dificuldade de se definir arte por meio da determinação de suas propriedades necessárias e suficientes, alguns autores chegaram a propor o abandono do projeto definicional. Nesse sentido, o filósofo estadunidense Morris Weitz argumentou em favor da impossibilidade de se definir o conceito arte dessa maneira clássica, já que, segundo ele, nenhuma propriedade observável das obras de arte jamais poderia ser apontada como essencial, até por conta do fato da arte estar sempre se transformando, às vezes de maneira radical. Porém, alguns anos mais tarde, filósofos como Arthur Danto e George Dick ressaltaram que as propriedades essenciais da arte não estavam presentes nos objetos artísticos enquanto tais, mas sim em seus contextos de produção,
isto é, o mundo institucional da arte. Para esses autores, Weitz realmente estava certo quando destacou que nenhuma essência poderia ser percebida em todas as obras de arte, mas errou por não ter dirigido seu olhar para propriedades não exibidas dessas obras, como é o caso da história da arte e das teorias da arte em geral. Ser arte, para esses autores, nada teria a ver então com qualquer tipo de propriedade estética perceptível pelos sentidos, mas tão somente em relação ao contexto histórico e social específico. Como quando olhamos uma pessoa e não sabemos se ela é um professor ou não, já que ser professor não é algo visível, mas contextual, institucional. Essa discussão a respeito da arte está longe de acabar, e mesmo depois da virada histórico-institucional promovida por autores como Danton e Dickey, o debate entre defensores da possibilidade de se definir arte rigorosamente, em termos dessas condições necessárias e suficientes, e aqueles que negam essa possibilidade, apontando para o abandono do projeto definicional em favor de outras formas de exploração, ainda continua. Outro problema que cada vez mais vem sendo discutido na filosofia da arte também diz respeito ao que se convencionou chamar de ontologia da arte, ou seja, a investigação a respeito de que tipo de coisas são as obras de arte. Vale destacar que essa questão é diferente do problema definicional que acabamos de ver. O problema definicional é uma tentativa de encontrar as características essenciais do que é arte, ou até mesmo mostrar a impossibilidade dessa busca. Já a pesquisa em ontologia da arte toma como ponto de partida objetos inequivocamente aceitos como arte e levanta a questão: que tipo de existência essas coisas têm? Tradicionalmente, a ontologia é uma área da filosofia que procura determinar o que existe e quais são os modos de existência desses seres. Por exemplo, o modo de existir de uma coisa, como essa câmera que está me filmando, é diferente do modo de existir de uma qualidade que essa coisa possui, como por exemplo, sua cor prateada. Uma qualidade não é uma coisa, assim como uma coisa não se identifica com alguma de suas qualidades. Voltando agora às obras de arte. Elas certamente são uma coisa, não uma qualidade. Mas que tipo de coisa? A resposta mais natural para se dar a essa questão talvez seja a de que a maioria das obras de arte são objetos físicos ou coisas materiais. Por isso, talvez possamos comprar e vender obras de arte, experienciar obras de arte, apontar para obras de arte, etc. No entanto, se pensarmos mais cuidadosamente a respeito disso, veremos que essa resposta, por simples e óbvia que pareça, carrega uma série de problemas. Considerem uma música que vocês gostem. Meu exemplo vai ser Let It Be, dos Beatles. Essa obra é um objeto físico? Sim, talvez vocês digam rapidamente. Afinal, todos podemos ouvi-la quando colocamos nosso CD ou disco de vinil para tocar, ou ainda um DVD com essa gravação. Mas e quando ela não está sendo tocada em lugar algum? O que é a música Let It Be? Ela é aquele conjunto de vincos no disco de vinil? A informação digital contida no CD ou no DVD? Seria estranho isso, não? Seria estranho que a música, intuitivamente algo audível, fosse algo sem som. E se por algum acidente inacreditável, todas as gravações dessa canção, deliciosamente cantada por Paul McCartney, fossem destruídas? Essa obra teria sido destruída? Parece que não, certo? Mas então, o que seria a obra Let It Be? Um pensamento apenas? Mas talvez o exemplo que escolhi, esse da música, seja mesmo problemático, já que em geral a música, como o cinema, a literatura e a fotografia, tem como notável característica o fato de serem obras de arte múltiplas, isto é, obras que se apresentam simultaneamente em vários lugares. Posso ter minha cópia aqui do filme Pulp Fiction, do Quentin Tarantino, enquanto vocês têm as de vocês, os sites dos filmes de arquivos têm e por aí vai. Mas qual delas é a obra? O original filmado? O original escrito? O original gravado? E se esse original fosse destruído? As obras seriam destruídas? Difícil sair desse problema, não? Mas esse é o tipo de questão intrigante que as pesquisas em ontologia da arte nos colocam e que podem, igualmente, ser aplicadas às obras de arte singulares, como uma pintura ou uma escultura específica. Imagine uma escultura que tenha sido gradualmente restaurada ao ponto de toda a sua constituição material ter sido modificada. Essa escultura é a mesma que era antes da restauração?
Será que a obra de arte confunde-se com sua constituição material ou ela é algo já diferente? Arthur Danto, autor de que já falamos hoje, diria que a obra de arte está para sua constituição material, assim como a alma está para o corpo. Será que ele tem razão? Será que a obra, enquanto tal, é algo independente da matéria, apenas existindo nela? Como, por exemplo, o significado está presente em uma frase escrita, mas sem se reduzir às marcas gráficas presentes na folha de papel que a contém? Bom, talvez vocês estejam pensando que esses problemas da ontologia da arte são muito abstratos e distantes da vivência que habitualmente temos com a arte, e que a filosofia da arte coloca questões mais intimamente relacionadas a essa vivência. E talvez nenhum problema dessa área da filosofia seja tão facilmente colocado, até para aqueles que nada conhecem das abordagens filosóficas, quanto o problema da interpretação das obras de arte. Será que as obras de arte têm um sentido único, do tipo que possa ser apreendido por meio de uma interpretação? Ou será que o sentido da obra é algo que não é fixo, mas que varia ou pode ser interpretado de maneiras diferentes, mas igualmente satisfatórias? Imaginem-se de pé em frente a uma pintura, observando seus detalhes, sua técnica, sua composição. Qual é o sentido dessa obra? Há um único sentido para ela? A esse respeito, são duas as posições geralmente encontradas na literatura acerca do assunto. Por um lado, existem aqueles que dizem que a obra possui um sentido e que nosso dever, enquanto intérpretes, é tentar apreendê-lo corretamente. Para aqueles que defendem essa ideia, o artista, ao fazer a sua obra, depositou sobre ela, por assim dizer, um sentido, o qual pode ser descoberto desde que sejamos capazes de conhecer detalhadamente o contexto da sua produção e quais características estéticas da obra foram colocadas em destaque por seu autor. Por outro lado, existem aqueles que dizem que o sentido de uma obra independe das intenções daquele que a criou, que a obra carrega uma abertura para a interpretação capaz de abarcar inúmeros sentidos, desde que tais interpretações possam ser vinculadas aos aspectos estéticos da obra, sendo que cada nova interpretação a transforma e coloca para seus futuros intérpretes uma espécie de camada de sentidos que a enriquecem constantemente. Vamos chamar aqui o primeiro tipo de perspectiva teórica de modelo contextualista e o segundo tipo de modelo construtivista, a fim de ressaltar que para um é o contexto da produção da obra que fornece a chave da sua interpretação correta, enquanto para o outro a interpretação é um elemento de construção do sentido da obra e não uma forma passiva de apreensão da mesma. Para os contextualistas, o papel do autor da obra é fundamental para a construção do seu sentido, enquanto para os construtivistas o autor é apenas mais um, o primeiro, no caso, a impor um sentido sobre um objeto ou ação. Em favor do modelo contextualista, poderia ser alegado que a arte, assim como sentenças de uma língua natural, tem um sentido que depende fundamentalmente da intenção daquele que enuncia e de outrem que tem a capacidade de apreender essa intenção. Por exemplo, se em uma avaliação os alunos combinassem com o melhor aluno da sala que, se ele perguntasse ao professor que horas são, isso significaria que a resposta da primeira questão da prova seria a resposta A, além de outros códigos comunicativos semelhantes, o sentido da sua pergunta dependeria essencialmente de sua intenção e do conhecimento de sua intenção por parte de outros. Ou seja, que horas são significaria uma outra coisa ligada ao sentido que o seu enunciador quis produzir. É esse mesmo tipo de intenção que permite que uma pessoa diga a outra coisas como: você me entendeu errado, minha intenção não foi dizer isso. Esses análogos com o sentido linguístico parecem favorecer a ideia de que o sentido correto de uma obra depende da intenção daquele que a cria e que o conhecimento dessa intenção permitiria a qualquer um compreender seu sentido e interpretá-la correta e verdadeiramente. Já o construtivista poderia argumentar em favor da sua posição, insistindo que o artista nunca sabe exatamente o que vai fazer, senão que vai produzindo o seu trabalho à medida que ele vai ganhando forma, o que implica em mudanças, correções, reorganizações, enfim, alterações que deixam em aberto um rastro de possibilidades que são posteriormente preenchidas por aqueles que apreciam o seu trabalho.
O artista, resumiria o construtivista, cria a obra, e interpretar é uma atividade bem diferente de criar. Com essa breve discussão a respeito do problema da interpretação das obras de arte, chegamos ao fim desta unidade e também da nossa disciplina. Ao longo dessas aulas, vimos uma série de problemas filosóficos bastante complicados, sendo que nenhum deles pode ser respondido de maneira definitiva. Em filosofia, na verdade, são as questões e os problemas que nos importam. Somente quando as questões são colocadas é que elas podem ser objetos da nossa reflexão e, quem sabe, em algum momento, respondidas. Mas a riqueza que a filosofia nos proporciona ao despertar e atiçar nosso pensamento para a reflexão é muito maior do que seria o valor de andarmos com respostas prontas em nossas cabeças, sem nos abrir para a possibilidade do erro. A filosofia pode parecer às vezes pretensiosa em seu anseio por abordar todo e qualquer tema, mas o fato é que ela é um empreendimento absolutamente modesto, no qual nos reconhecemos enquanto seres finitos que estão em constante aprendizado. Sócrates já dizia que ter conhecimento da própria ignorância era o maior conhecimento de que se poderia dispor, e provavelmente nisso ele estava certo. Um abraço a todos e todas e espero que nos vejamos em outras oportunidades. Tchau!